Say live and let die. Glórias a Deus, aleluia. Deus é bom? Vamos lá, com fé, com coragem, com perseverança. Deus é bom? E o tempo todo? Deus é bom? E o tempo todo? Glórias a Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus, mais uma vez. Só os jovens fiquem de pé. Se você não se acha, haja pela fé agora e fique de pé também. E a gente vai declarar com muita autoridade, muita fé agora: sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus, dá um aplauso a Ele, aleluia. E eu quero agora, nesse momento, nesta hora, te desafiar. Quantos gostam de desafios aqui? Depende do desafio, né? Eu quero que você cumprimente 2 ou 3 pessoas que você não cumprimentou ainda hoje. Se for necessário mudar de corredor, sai do teu corredor. Cumprimente 2 ou 3 pessoas que você ainda não cumprimentou ainda hoje. Talvez tenha que perguntar: qual é o seu nome, irmão? Qual é o seu nome? Sai do teu lugar, fica à vontade, está na casa de Deus. É muito bom. Diga assim: olha que bom que você está aqui, Deus te abençoe. Isso, cumprimentou 2 ou 3. E você pode tomar o seu assento logo em seguida. Glórias a Deus, aleluia. Isso, amém. Irmãos, na casa de Deus nós passamos numa mistura de reverência, porque quando estamos reunidos, Jesus falou assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu vou estar. A gente está acabando hoje uma série de da morte para a vida. E Jesus vive, Ele reina, Ele está presente através do Santo Espírito de Deus. O pessoal está lá atrás, está falando, se alguém precisa de tradutor, if anyone needs a translator, we have a simultaneous translation to English, so if you need it, just raise your hand and we're gonna get you one, all right? Amém. Amém? Amém. E quando a gente se reúne, que é um mistério, irmãos, por isso que a Bíblia fala lá em Hebreus: não deixem de congregar, não deixem de estar juntos, não deixem de estar na reunião dos santos. Por quê? Porque há um mistério nessa reunião, né? Há um mistério nesses 2 ou 3 reunidos. O Espírito Santo, ele se move, ele fala, a gente recebe, a gente pode sentir a presença de Deus. Então que você possa nessa noite aproveitar cada minuto, desde o primeiro passo que você dá no parking lot, até a entrada, né? Você vai ter com certeza sempre pessoas de um sorriso aberto, te recebendo, dizendo assim: olha que bom que você está aqui, Deus te abençoe, porque é um prazer a gente estar junto na presença de Deus. Hoje a gente vai para a nossa 4ª e última mensagem da série From Death to Life. E é muito forte, porque eu estava meditando sobre como a gente fecha como a gente fecha uma série dessa. E na verdade a gente fecha com o começo. A gente fecha começando um novo capítulo da nossa história agora. Para pensar um pouquinho. A gente gastou os 3 últimos domingos meditando, pensando sobre Jesus que veio ao mundo, sobre Deus encarnado,
Jesus que executa o ministério dele por 3 anos, ele efetivamente, desde batismo com João Batista, até a morte e a crucificação dele, ele passeia e anda com os discípulos, ele anda todos os dias, ele faz milagres, ele cura os enfermos, ele faz morto ressuscitar, ele olha o coração das pessoas e ele se revela o Todo-Poderoso, e ele fala sobre o reino dos céus. E de repente, agora ele vai para Jerusalém, como vimos domingo passado, comemoramos a Páscoa. Comemoramos o quê? A morte na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que foi morto, foi imolado, para perdão do pecado da humanidade toda. Agora, Jesus é morto, ele é retirado da cruz, ele é levado à sepultura. E ao terceiro dia, aleluia, ao terceiro dia ele faz o quê? Ressuscita dos mortos. Uau! Se você for em Jerusalém, há uma tumba lá vazia. Isso não existe em nenhum outro lugar do mundo, em nenhuma outra tumba do mundo. Nenhum outro grande líder do mundo. Você pode ir no cemitério e lá vai estar nascido em tal data e morreu em tal data. Você vai na tumba de grandes filósofos, grandes líderes religiosos, grandes pensadores, você acha o cemitério, você acha a tumba, com uma placa, nascido e morrido. Mas quando você vai a Jerusalém, meu irmão, você encontra uma gruta, não tão bonita quanto essa, com luz neon, né? Mas se encontra uma caverna, um lugar onde botava os mortos vazio, uma placa dizendo assim: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. E tem uma vertente histórica que eles falam que tem a dúvida se é naquela tumba que existe que é a mais famosa ou se é uma outra, e diz que os teólogos discutem se foi aqui ou se foi lá, se foi aqui ou se foi lá, mas provavelmente devia ter sido lá, não, mas foi aqui. Mas sabe de uma coisa? Sendo aqui ou sendo lá, nenhum deles discutem se Jesus ressuscitou ou não. Porque Jesus ressuscitar da morte muda a história, aleluia. Domingo passado nós trabalhamos bastante o tema, quantos lembram das siglas que nós trabalhamos domingo passado? Uma era? Vamos falar juntos? Uma era? E a outra do outro lado era? E a gente foi confrontado e a gente deixou na cruz do Calvário porque Jesus nos chama, nos convoca para vivermos no deceno, depois de Cristo. E hoje na última mensagem, eu pensando nisso tudo, meditando sobre isso tudo, me veio uma pequena ideia, um pequeno questionamento. Porque Jesus, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 28, 1 ao 6, eu quero ler esses 2 textos antes da gente prosseguir com a palavra em si. 28, de versículo 1 até o 6. E a cena é essa: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela, aleluia. A sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi o quê? Crucificado, versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venha ver o lugar que ele jazia. Irmãos, as mulheres chegaram para ver o corpo. Cadê o corpo? O corpo sumiu, aleluia! Não foi o piloto que sumiu. Eu sei que vocês pensaram nisso, né? Corre, o piloto sumiu! Não! Aleluia!
O corpo sumiu, não está mais aqui. Atos, capítulo 1, versículo 9 e 11, diz assim: Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fitos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, e que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém e amém. Eu queria que você fechasse os teus olhos e abaixasse sua cabeça nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença em nosso meio, Pai. Porque, Deus, falamos, Senhor amado, não de coisas temporais, mas de coisas eternas. Pai, falamos, Senhor amado, com a voz profética, Pai, do Senhor em nossa vida. E lemos agora, Pai, as Escrituras Sagradas, a palavra que tem vida. E a palavra, Pai, que traz convencimento ao nosso coração. Teu Santo Espírito trabalha neste lugar. E eu peço a Ti, Jesus, que os olhos, Pai amado, e os ouvidos espirituais sejam abertos nessa noite. E Deus, que cada um dos Teus filhos, Pai, possa receber a porção dobrada daquilo, Deus amado, que o Senhor tem para a vida deles. Eu oro em o nome de Jesus. Amém e amém. E daí? Fecha lá que tem uma barulheira lá, né? Tem que competir com as professoras lá. Mas Deus vai nos dar um lugar 4 vezes maiores quanto que diz amém? Com isolamento acústico para as crianças, amém? Você acabou de ler um texto, irmãos, aonde descreve a ascensão de Jesus, o Cristo ressurreto. E daí? Daí o que, pastor? Você que tem que falar, e daí? A minha pergunta para você é a pergunta que talvez os discípulos estavam se fazendo naquele momento, nesta hora. E daí? Jesus fica por 40 dias, depois de ressurreto. Atos, no começo, fala com provas irrefutáveis que ele era o Cristo ressurreto. E ele ficou 40 dias falando, mais de 500 testemunhas viram Jesus ressurreto. E de repente, esse Jesus que falava sobre o reino que viria, sobe aos céus. E daí vem anjos e falam: o que vocês estão olhando para cima? Eu imagino a cara dos discípulos, né? Tipo assim, Jesus falando. E assim, você consegue ver ele? Rapaz, sumiu da vista. Eu estou vendo um pontinho. Não, lá é um avião. Não é avião, não tinha avião na época. É um passarinho, uma âncora. E eles ficaram lá assim. Será que vai demorar para voltar? E o outro olhava para ele assim: cara, não sei, mas tudo que sobe... Não. Tudo que sobe, desce. E de repente vem 2 anjos. Irmão, alguém já viu anjo aqui, né? Eu nunca vi assim na cara a cara, bicho, mas deve ser um negócio. Porque toda vez que aparece anjo na Bíblia, a primeira coisa que o anjo diz é: não temas. Para ser um anjo, meu Deus! Antes que se passe a coisa, não temas. Sou de Deus. Eis que trago boas novas. E eles ficaram olhando para o céu. E a pergunta é: o que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu, da mesma maneira, ele voltará. Agora façam aquilo que ele falou para vocês fazerem. E a pergunta para mim e para você: e daí? Jesus subiu aos céus, ele vive.
Qual é a reação de uma pessoa que encontrou Jesus, que andou com Jesus, que recebeu a voz da verdade, que ela entra no coração, que ele viu milagres e milagres, uma pessoa que entendeu o Evangelho, e daí? O que eu faço com isso? 3 coisas que me vem à mente. Eu não sei porque eu boto essa cadeira, irmão. Eu sei que eu sento 2 minutos, depois eu deixo ela para trás, né? 3 coisas. Primeira, e a primeira delas é how to live the same. How to live the same. Eu botei ali para ver, mas na verdade é como é possível viver como antes, depois de Cristo. Como eu consigo viver da mesma maneira depois que eu andei com Jesus, depois que eu recebi a voz de Deus e depois que Ele subiu aos céus na minha frente? O que vocês acham que eles fizeram no dia seguinte? Eu estou cansado desse negócio do ministério de Jesus, acompanhei Ele 3 anos, eu vou dar um tempo. Que Jesus morreu, mas eu andei atrás dele o tempo todo, gente, enche o saco, meu, olha, falava, não parava. Preciso de um refreshment agora. Ou pior, Jesus foi, acabou. Pô, e agora? Cara, agora eu vou fazer o que eu fazia antes. Agora eu vou andar e viver a vida. Agora eu vou levar a vida do jeito que todo mundo leva. Vocês acham que eles fizeram isso, sim ou não? Note que eles fizeram isso antes da ascensão. Quando Jesus morreu e ele estava morto, o que todos os discípulos fizeram? Começaram a se lamentar. Nós achamos que agora seria a hora do povo de Israel. Nós achamos que agora seríamos vitoriosos. Nós achamos que agora todo o Império Romano vai cair por terra. E daí eles voltaram na mesma vida, e vamos falar assim, vidinha, sem expectativa, sem esperança, sem o mover de Deus. Mas Jesus ressuscita ao 3º dia, aleluia! Ele ressuscita ao 3º dia, ele não fica na tumba, ele não fica morto. Ele vence a morte, e agora ele vem e passa com os discípulos, e eles veem ele subindo aos céus. Irmãos, e daí? Como eu posso viver da mesma maneira, depois de ter visto Jesus, depois de ter experimentado Cristo? Como eu posso? Eu botei aqui, quando nos deparamos com Cristo, uau! Ontem estava vendo fugiu o nome, Jesus, está chão. Tiago repartindo ali com os jovens, e ele falou assim, mas antes de Cristo, cara, eu andei na Umbanda, e eu sei do reino espiritual, mas eu tinha um amigo que nunca me encheu o saco para falar de Jesus, mas ele me amava, ele caminhava comigo, e na hora certa, no momento certo, ele me apresentou a Jesus, aleluia! E daí os meus olhos se abriram, irmãos, e daí, guess what? Eu nunca mais posso viver do mesmo jeito, porque eu encontrei Cristo, porque eu tenho um AD e eu tenho um DC, eu tenho um antes de Cristo e um depois de Cristo. Impossível viver como antes, impossível. Eu tenho um maior dos exemplos para esse ponto, é o apóstolo Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 1, 23, sabe como é que era conhecido? O São Paulo. Quando já ouviram falar do apóstolo Paulo, levanta a mão. Para quem tem origem católica, o São Paulo, né? Mas esse Paulo das Escrituras, responsável por maior parte do Novo Testamento, ele fala assim no capítulo 1, versículo 23 de Gálatas, apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Deixa eu falar uma coisa, se você não tem um AC e um DC, tem alguma coisa errada,
Porque uma vez que a gente encontra Jesus, uma vez que a gente entende o Evangelho, e uma vez que a gente tem uma experiência pessoal com Deus, não dá para viver do mesmo jeito, meu. Não dá. O que acontece, pastor? Desce umas asas do lado assim, umas vestes brancas, e eu começo a flutuar, e agora eu falo, paz do Senhor, irmão. Paz da senhora, irmã. Falo impostado, começo a usar um vocabulário meio estranho que ninguém entende, é isso? Não! Há um novo nascimento, há um novo eu, há o Espírito Santo de Deus habitando em mim, e eu continuo talvez com as mesmas dificuldades, as mesmas características, mas agora há algo que eu conheci, que eu experimentei, e que eu não posso deixar mais passar em branco na minha vida. Eu creio, irmãos, que aquele que entra numa igreja, aquele que uma vez ouve o Evangelho e começa a andar nos caminhos de Deus e depois se desvia, talvez ele nunca tenha conhecido a Jesus. Porque aquele que conhece o Senhor, Senhor nosso Deus, aquele que tem uma experiência real com Jesus, aquele que entende o Evangelho e pede que o Espírito Santo de Deus entre na vida dele, ele nunca mais, preste atenção, nunca mais será o mesmo. É impossível. Eu tenho prazer nas coisas de Deus, eu tenho prazer na reunião dos santos, eu tenho prazer em louvar a Deus, eu tenho prazer em servir o meu próximo, eu tenho prazer, porque é isso que preenche a minha alma, é isso que preenche o meu coração, é isso que enche o meu ser e dá sentido a toda a minha vida. Esse pessoal viu, Paulo viu, descrição linda, Atos capítulo 22, versículo 1 ao 10, vamos ler. E olha, irmão, da mudança de água para vinho, porque fala assim, quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse, sou judeu. Aqui Paulo está sendo preso dentro do contexto. Ele estava sendo preso, perseguido, final do livro de Atos, e eles estavam agora tentando calar a boca de Paulo. Por quê? Porque ele estava dando um estrago aonde ele passava. Irmão, você foi chamado para dar um estrago onde você passa, sabia? Sério, na boa, vamos falar a verdade. Olha para o irmão do seu lado agora. Lá diz. Diga assim, irmão, irmã. Você foi chamado para fazer um estrago no mundo espiritual. Agora fala para o outro, para ele entender. Micael, você foi chamado para fazer um estrago, cara, na vida espiritual. O estrago, diz esse Luiz, é tu mesmo, velho? Olha, o Luiz é aquele cara que ficava o dia inteiro trancado jogando videogame? Não, agora ele lê a Bíblia, ele ora, ele fala de Deus. Ele tem algo dentro dele pulsando de uma maneira que eu nunca vi. Gente, e daí? Jesus morreu, ele ressuscitou, e ele foi levado aos céus. Não dá para viver do mesmo jeito. No versículo 6 de Atos 22, diz assim, por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Irmãos, eu não canso de ouvir testemunhos de gente que falava mal de igreja e de crente. Se você é um deles, não levanta a mão, não precisa se entregar aqui. Eu nunca vou entrar numa igreja. Crente é tudo tapado. Ah, vai lá dar dinheiro para o pastor, é? Ah. Mas no dia que a gente ouve a voz de Deus, do jeito que Saulo ouviu, Saulo, Saulo, ele cai por terra, ele cai prostrado, falei, Senhor, és tu? Porque o Criador fala com a gente, o Criador fala com você, o Espírito Santo se move, ele vai além do meu próprio entendimento, e ele fala assim, Saulo, eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Irmãos, depois desse encontro com Jesus, Paulo ou Saulo nunca mais foi a mesma pessoa.
Depois da ascensão de Cristo, sabe o que aconteceu? Uma revolução na humanidade. Combinado, valeu, bem na hora, certinho. Uma revolução, irmãos. Começa ali uma revolução que não pôde parar. Irmão, não tinha internet, não tinha telefone sem fio, não tinha Facebook para checar na hora da mensagem, não tinha nada, irmão. Mas eles viram Jesus, eles experimentaram o Mestre. E ali começou um processo de revolução na humanidade, porque eles começavam, sabe o quê? Não dava para segurar dentro, eles começavam a falar um para o outro, eles começavam a compartilhar, eles começavam a ter um entendimento e falam assim, rapaz, sabe Paulo, ele fala assim, cara, eu vi Jesus, eu ouvi aquela voz, eu era morto, eu não tinha esperança, eu não sabia onde eu ia no dia de amanhã, mas um dia eu vi a voz de Jesus no meu coração, um dia eu ouvi com um convencimento, e eu sei que Ele é real, eu sei que Ele é vivo, e eu sei que Ele pode todas as coisas, e eu não tinha esperança eterna, agora eu tenho vida eterna, aleluia. Quem conhece Jesus? Quem um dia ouviu a voz de Jesus, não pode ser a mesma pessoa, não tem como, irmão, não tem como. Sabe o que Jesus faz? Ele vira a nossa cabeça upside down. Eu não sei como está a tua cabeça hoje, mas meu irmão, como eu queria que nós tivéssemos um monte de loucos por Jesus aqui neste lugar. Pirado por Jesus. Pirado por Jesus, sabe o que é? É aquele cara que chega para você, como é que é essa história de Jesus? Eu falo, cara, deixa eu te contar. Deixa eu repartir com você. Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te apresentar alguém que é vivo. Deixa eu te apresentar a razão da minha vida. Deixa eu te apresentar alguém que morreu e venceu a morte. E hoje, se eu bater o carro amanhã, e se eu for destruído e eu sair dessa terra, eu sei para onde eu estarei indo. Aleluia! Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Não há uma morte eterna, há uma morte para a vida eterna. Aleluia! Pastor, não fala isso. Mas irmãos, nós temos que ter essa certeza. Jesus ressuscitou, Ele subiu aos céus. E daí? Segunda coisa que acontece, sabe qual é? Quantos já perderam alguém bem amado? O que está escrito ali no telão? O céu ficou mais perto. Porque quanto a gente não tem essa consciência, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, e de repente aquela pessoa estava ali na tua frente, e de repente não está mais. Você, meu Deus, a vida é para isso? Para acabar, morreu, acabou, não tem mais nada. Não faz sentido. E é o fim de todos nós nesta terra, se Jesus não arrebatar a igreja, irmão. Mas quando eu tenho a esperança eterna, a gente faz talvez como os negros aqui nos Estados Unidos, quando uma pessoa parte, eles não ficam chorando do lado, eles fazem um grande almoço, uma celebração. Sabe por quê? Porque aquele que hoje sofria as dores de um mundo caído, aonde tinha dor, aonde tinha que trabalhar, onde tinha, sabe, quis passar por grandes tribulações em grandes momentos da vida, hoje ele está sendo recebido no Santo dos Santos. Hoje, o tempo dele nesse período aqui acabou. E hoje ele vê a glória de Deus. Hoje ele vive com o Senhor, o nosso Deus. Irmãos, tenha a sua vida baseada, fincada. Aonde? Na eternidade. O invisível agora é real. Aleluia. O invisível é real, irmãos. Às vezes a gente tem muita dificuldade para entender isso. Às vezes a gente tem muita dificuldade para entender que nós não somos só carne e osso e sentimentos, mas nós temos um espírito.
Deus plantou a eternidade no coração do homem, ninguém nasceu para morrer, mas Deus criou todos nós para que tivéssemos vida e vida em abundância, para que tivéssemos vida eterna. Por isso, hoje, nesse dia, Deus te trouxe aqui para te confrontar, porque Jesus vive, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte de uma vez por todas. Nós declaramos aqui todo domingo, eu sou filho de Deus, eu sou livre do pecado, o salário do pecado é a morte, eu sou livre da morte eterna, não há mais condenação sobre a minha vida, eu não tenho mais quem chega assim, tu é pecador, você é miserável. Sabe quem faz isso? É o acusador das nossas almas, porque quando estamos em Cristo, nós somos limpos, sarados, aleluia. E quando nós vivemos nisso, há uma outra dimensão. Tem um cara famoso que precisava ver para crer. Quantos sabe quem é? Tomé. Tomé precisava ver para crer, irmãos. Eu preciso tocar na ferida para saber se você é Jesus. Muitas vezes a gente está nesse pé aqui na igreja também. Eu vou na igreja, mas se Deus é Deus, Ele vai ter que me provar hoje. A gente dá risada, mas às vezes a gente está tão desesperado, irmão. A gente está tão jogando a toalha, que a gente faz essa boba oração. Se aquela igreja é de Deus, agora eu tenho que ouvir, né? Deus não tem nada, irmão. Deus não tem que fazer nada para mim nem para você. Deus é Deus. Deus é Deus. E o Espírito Santo hoje está aqui, passeando em nosso meio. Passeando, talvez, confrontando o teu coração lá no íntimo. Eu sou vivo. Jesus é vivo. Irmãos, basta você olhar para os céus, aquela figura ali. Os céus ficam mais perto. E talvez você já fez essa pequena pesquisa do tamanho do planeta Terra diante da Via Láctea. E você já viu ali, e você já estudou, que você descobriu que você é menos do que o grão, do 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 grão da praia. Diante da criação. E você realmente acha que o mundo espiritual não existe? E você realmente acha que talvez a gente só esteja fazendo um rito religioso? Não, irmãos. Como a gente vive do mesmo jeito, não dá. Como eu posso querer ver muitas vezes? Jesus falou assim, olha, felizes os que não viram e creram. Jesus fala, porque você viu, você crê, Tomé? Só porque você apertou na só porque eu fiz aquele milagre, agora você diz que crê? Só porque eu atendi aquela oração que você fez, meu coração se encheu? É mais ou menos como Tomé, eu preciso tocar nas suas vestes, eu preciso tocar nas suas mãos, para eu saber que Jesus é Jesus. E Jesus, na misericórdia infinita dele, ele olha muitas vezes para a nossa oração, muitas vezes tão infantil, e ele concede o desejo do nosso coração. E ele mostra sinais e maravilhas e milagres que você fala assim, uau, cara, esse negócio é Deus. Cara, é impossível não ser Deus, porque não é coisa humana. E daí você fala assim, Senhor, eu creio em Ti, agora eu creio, eu estou querendo Tomé, eu tenho que pegar para crer. Mas Jesus falou assim, olha, felizes aqueles que não viram e creram. Irmãos, nós temos que viver pela fé todos os dias. Jesus está aqui ressurreto hoje, aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 12, fala assim, que a nossa luta, a nossa batalha do dia a dia, não é contra seres humanos. Sabe aquela pessoa chata que você vai ter que enfrentar amanhã? Nossa, eu vi uns 3 risos assim. Fala, pastor. Agora foi revelação. Aquele abençoado, aquela abençoada, a tua luta não é contra ele nem contra ela. O teu desafio não é contra pessoas,
Mas a Bíblia fala que é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas se eu estou em Cristo, se eu estou firmado no Senhor, sabe o que acontece, meu irmão? Sabe o que acontece? O Senhor renova a minha força. Porque Ele renova a força do cansado, lá diz Isaías. Eu não sei como você está hoje, mas eu tenho uma convicção plena no meu coração, que se você ouviu a voz de Jesus, primeiro, você não é mais a mesma pessoa, é impossível você ser a mesma pessoa. 2, é impossível, irmãos, você não ter essa consciência de que estamos numa batalha espiritual, e que vivemos num mundo onde nós constantemente precisamos nos alimentar da palavra, constantemente nós precisamos estar orando ao Senhor. Às vezes eu pego uma pessoa assim, que fala assim, mas a pastora Renata ora demais, é muito esticada aquela oração, não tem vergonha de vir falar para mim. É sério? Né? Vergonha eu tenho que ter, que eu não sei orar. Vergonha eu, que não consigo parar 2 minutos, fechar meus olhos e falar, Senhor, Pai, eu estou na Tua presença. Deus, eu quero abrir meu coração para o Senhor, Pai. Pai, eu quero me deleitar na Tua presença. Eu quero sentir a Tua voz forte no meu coração. O Senhor é real e eu preciso sentir esse relacionamento com Deus. Eu tenho que parar de andar vagueando por algum lado e talvez só buscando o meu próprio prazer, mas eu preciso encontrar o prazer no Senhor, porque eu ouvi a Tua voz e eu não posso mais ser a mesma pessoa. A vida deles nunca mais foi a mesma, irmãos. E se hoje nós, em 2017, estamos reunidos nesse lugar, estamos reunidos nos Estados Unidos da América, em Orlando, na cidade dos sonhos, na cidade das fantasias, na cidade onde cada final de semana você pode ir para um lugar diferente, num parque diferente, ter um prazer diferente, numa atração diferente. Mas se você está aqui hoje, é porque eu creio, e eu tenho convicção que um dia você ouviu a voz do Senhor Jesus. A voz que entrou lá no coração e falou assim, Senhor, eu não posso mais viver só a minha vida. Jesus um dia olhou para mim e falou assim, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vou te aliviar. Uma vez eu ouvi a voz do Espírito Santo e eu entreguei minha vida a Jesus, eu levantei as minhas mãos, eu vim à frente, eu fiz aquela oração, e a minha vida a partir daquele dia nunca mais foi a mesma. João capítulo 8, versículo 31 diz assim, 32 na verdade, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês permanecerem em mim, firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, o Senhor Jesus diz. E quantas vezes a gente, na nossa ansiedade, na nossa desejo, a gente perde essa noção. A gente está fechando hoje uma série, irmãos, da morte para a vida, antes de Cristo e depois de Cristo. A gente acabou de ler um texto onde Jesus sobe aos céus. E eu volto à primeira pergunta da mensagem, e daí? O que você vai fazer a respeito? Hoje, em 2017. Como eu reajo diante disso? Como eu reajo diante disso? Eu queria que você fechasse seus olhos e fechasse sua cabeça um minuto. E escutasse esse texto que eu vou ler agora. Que está lá em João capítulo 4, versículo 6.
E eu quero que você imagine essa cena agora. E João descreve que havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, chegou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me um pouco da água. E os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como, Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele, lhe teria dado água viva. Disse-lhe a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém e amém. Conseguiu imaginar a cena? Eu queria só destacar, antes da gente fechar essa parte, 2 trechos singulares nessa história. Versículo 14, ele fala assim, Jesus responde: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu não sei como está teu coração hoje. Mas aquela mulher samaritana não tinha entendido isso. E uma vez que ela ouviu falar dessa água, que supre a sede eternamente, que supre a sede das angústias interiores, que supre a sede da falta de expectativa da vida, que supre a sede da falta do pai e da mãe, que supre a sede da incerteza do futuro. Essa pessoa, quando bebe dessa água, Jesus fala assim, se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu quero fechar hoje, nesse dia, essa mensagem, essa série da morte para a vida, me colocando na parede e te colocando na parede. Se você fosse um dos discípulos há 2017 anos atrás, e você visse Jesus subindo aos céus, e você tivesse ouvido a voz dele, o que você faria no dia seguinte? Sabe o que você faria? Você ia chegar no teu trabalho amanhã, e a primeira coisa que você queria contar: sabe o que aconteceu ontem? O que você fez ontem? Ah, eu fui para a praia, dei uma canseira, voltei para casa, dormi. E você? Rapaz, tu não sabe da metade. Eu vi Jesus. Ele subiu aos céus. E ele vive. E ele falou sobre o reino dos céus. E ele falou que quem bebesse da água nunca mais teria sede. E ele falou que ele teria uma nova vida. E ele falou que todos os desafios a gente ia ser fortalecido nele. E ele falou que há jeito no meu casamento e há jeito na minha casa. E a esperança de vida, cara, Jesus é demais. E daí a outra pessoa do lado chegar: o que aconteceu? Você está tão animadinho, tão animadinha.
Porque quando você recebe uma notícia boa, tu fica animado, sim ou não? Para essa cara de velório, olha para mim agora, dá um sorriso. Quando tu recebe uma boa notícia, tu fica feliz, tu fica ou não fica? Ah, quando vem aquela resposta do visto, hã? Quantos se lembram? Se não chegou a resposta, pela fé, pensa que chegou, irmão. Vai dar um assim. Aleluia! Hã? Vamos falar aleluia junto, amém? Quando vem aquela resposta boa, quando vem aquela notícia maravilhosa, quando o visto foi aprovado, quando o aumento saiu, quando eu peguei o carro novo, quando eu consegui aquela aquisição. Quando aquela garota olhou para mim e eu tremi na base. Ou quando aquele rapaz parou de conversar e olhou para mim assim, muito simpaticamente. Falei assim, nossa, aquele menino é menino de Deus. Uau! Não conversa no meio do culto. Prestando atenção, que legal. Porque, assim, rapaz, sabe assim, menina busca rapaz de Deus. Né, meninas? Nossa, Jesus Cristo. Deixa eu fugir. Deixa eu falar de volta que elas me pegaram. Elas estavam tentando, estava no espírito assim. Nossa. Porque meninas procuram rapazes de Deus, amém? Aleluia. Gente que projeta o futuro. Gente que atrai para Deus. E vice-versa. Mas quando a gente tem a boa notícia, a gente não consegue segurar dentro, a gente quer repartir, a gente quer fazer uma revolução onde a gente está, a gente não consegue segurar para dentro, porque do seu interior fluiriam rios de águas vivas, aleluia! Do teu interior flui rios de água viva, e irmão, se não flui o interior e a água viva está aí dentro, basta você abrir a torneira, basta você, Senhor, eis-me aqui, faz em mim o teu querer, que haja uma revolução na minha vida, porque eu não posso viver da mesma maneira que eu vivia ontem, se eu encontrei Jesus, e se Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero estar aqui todo domingo servindo ao Senhor. Pastor, dá para vir dobrado domingo para ajudar? Por quê, irmão? Não, só 2 vezes por mês, a gente tenta aliviar, né, irmão, para não ficar pesado. Que pesado, irmão? Eu invisto no reino dos céus, eu invisto na eternidade, eu dedico a minha vida inteira, sabe por quê? Porque eu entendi, e eu creio, e eu tenho a plena convicção, que a minha é o reino, e a minha vida não é deste mundo. A minha vida é com o Senhor da eternidade. E o dia que a gente entender isso com muita clareza, eu te garanto, pastor, eu vou viver num mar de rosas? Não, irmão, você não vai viver num mar de rosas. Tudo vai ficar bom? Não, irmão. Jesus falou assim que no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, Senhor dos exércitos, venci o mundo, aleluia. E eu creio, irmãos, que nesse lugar há pessoas que Deus chamou, que Deus capacitou, pessoas que estão aqui hoje ouvindo e o coração começa a pulsar, e ele falou, Senhor, o Senhor está falando comigo, Senhor, sou eu que sou chamado, sou eu que ouvi a tua voz, e o Senhor é vivo e eficaz, e eu não posso viver a minha vidinha achando que é só isso, porque tem muito mais, e muito mais, e muito mais para a gente viver. E talvez você possa fazer como a última figura que eu quero mostrar para vocês. Você vai poder andar com isso estravado no seu peito. Jesus changed my life. Jesus mudou a minha vida. Da morte para a vida. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Quero que você feche seus olhos e abaixe sua cabeça.
Depois daquele dia que nós lemos, houve uma revolução na história da humanidade. E por mais de 20 séculos, o Espírito Santo de Deus continuou atuando na terra. Começou uma revolução depois da ascensão de Cristo, onde aqueles homens, 12 que saíram, 12 discípulos, e mais outros discípulos de discípulos, eles começaram a andar e proclamar as boas novas de Jesus. E a história mostra principados, reinados, imperadores, governos que começaram, acabaram, começaram e acabaram. Grandes potências mundiais que começaram e acabaram. Sabe qual a única potência que nunca acabou? A Igreja de Jesus Cristo. Sabe qual a única potência que nunca diminuiu de tamanho? A Igreja de Jesus Cristo. E quando o homem mesmo na sua ímpeto de desviar, de esfriar na fé, Deus levantava e falava com pessoas, e vinha avivamentos, e via revoluções, e nós estamos comemorando este ano, 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos aonde um padre olhou as Escrituras e falou assim, não pode ser assim, Deus é verdadeiro, a graça do Senhor é bastante para a salvação. Eu tenho que falar da verdade, eu tenho que pregar a verdade, eu não posso continuar do jeito que eu estou vivendo. E revolução após revolução, irmãos, estamos em 2017. E o mesmo Espírito Santo que movia há 2000 anos atrás, que movia no ano 300, que movia no ano 1500, que movia nas revoluções e avivamentos, é o mesmo Deus e o mesmo Espírito Santo que está aqui hoje nesse lugar, que está aqui movendo no teu coração. Eu não sei quais são os planos de Deus, mas nós estamos aqui, em Orlando, Flórida, brasileiros que falam português, em terra americana, escrevendo mais um capítulo da grande obra de Cristo nesta terra. Deus te convida para usar todas as suas habilidades, todos os seus dons, os seus talentos, para a honra e glória dEle. Para você ser um revolucionário onde você está, começando na sua casa, partindo para o seu trabalho, tomando atitudes, tomando posicionamentos que vão mudar o curso da tua história. Jesus morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele não está mais morto. Ele subiu aos céus. E Ele voltará para buscar a sua igreja. E a pergunta que eu tenho que fazer para mim, você tem que fazer para você nessa noite. E daí? O que eu faço com essa verdade? O que eu faço com essas palavras do Mestre? O que eu faço com essa água viva que está no meu coração? Como eu vou escrever a história da minha vida? Qual o legado que eu vou deixar para a minha história? Tudo que eu preciso ao Senhor. Ele mudou a minha vida. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. E Pai, nós queremos mais e mais do Senhor sobre nós, Pai. Eu não sei, Pai querido, como o Senhor é capaz de ter tão grande amor, Pai, amado, de se fazer carne, morrer, e ao terceiro dia ressuscitar, Pai, por amor de mim, por amor dos meus irmãos. Mas eu peço a Ti, Senhor, que nessa noite, Deus, o Senhor possa trabalhar nos corações aqui, Senhor. E Deus, que dessa noite, Pai amado, nós possamos, Senhor amado, Deus, ser cristãos, Pai, mais conscientes da Tua obra na nossa vida. Pai, que nós não nos cansemos de fazer a Tua obra, Pai, mas que nós sejamos, Senhor, aqueles que mais se doam, Senhor. Aqueles que contam as boas novas, aqueles que experimentaram da água da vida. E daqueles, Pai, que continuam a revolução do Evangelho, Pai, da pregação das boas novas de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus chamou Paulo pelo nome. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E nessa noite, talvez você esteja aqui, e você hoje precise convidar o Senhor Jesus, de uma maneira mais íntima no teu coração e na tua vida. Talvez você tenha aceitou Jesus antes, mas você está adormecido numa vida do dia a dia, onde isso não faz mais diferença na tua vida de segunda a sexta. Eu queria muito nessa noite, que se você quisesse, talvez ter um encontro como Paulo teve, de falar: Senhor, eu preciso mais do Senhor, Pai. Pai, eu preciso do fogo do Evangelho ardendo no meu coração. E eu preciso dessa água viva, Pai, amado, rogando e jogando em mim, porque eu não aguento mais viver na mesmice que eu tenho vivido. Eu não aguento viver numa fé fria, numa fé que não faz diferença na minha vida, numa fé que eu levanto do segunda-feira de manhã e parece que está tudo down, está tudo errado, está tudo desestimulado. Eu não quero mais viver assim, mas eu quero viver no fervor da Tua presença, aleluia. Se você é uma dessas pessoas, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos onde você está. Eu queria orar por você em nome de Jesus. Amém. Mantenha a tua mão levantada, amém. O Espírito Santo está aqui, meu irmão. Isso é mundo espiritual. Anjos guerreiam no mundo espiritual, e talvez quando a gente sente a vontade de levantar a mão, a gente não levanta, é uma resistência espiritual, a gente não levante. Mas o Espírito Santo te chamou hoje aqui para ouvir essa palavra, para te dar renovo na tua vida, para falar com o teu nome, para te fazer diferença de hoje em diante, em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Deixa a mão levantada, fala para ele. All I need is you, Lord. It's you, Lord. Pai, levantamos as nossas mãos hoje, Pai amado, porque queremos mais do Teu poder e mais da Tua presença em nós, Pai. Tua presença é real, Senhor amado. E Deus, eu sei, Pai, que vidas que levantam hoje a mão, Pai, levantam porque ouviram a Tua voz. Ouviram, Senhor amado, a voz do céu sobre a vida dele, sobre a vida dela, Pai. E Deus, não se conformam de viver na mesma Deus. E Deus, como passo de fé, levantou as suas mãos, Senhor. Respondendo ao chamado que não é meu, mas é Teu, Espírito Santo. Por isso eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, Deus move, Pai, agora no coração e na alma de cada um dos Teus filhos, Senhor amado. Pai querido, eu peço a Ti, Deus, que o Teu Santo Espírito agora toque na cabeça, no coração, Deus amado, que haja, Pai, um mover especial na vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Ó Santo Espírito, Pai, Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor amado. Tu és bem-vindo, Senhor amado, neste lugar, Santo Espírito de Deus. Começa a falar com Deus nessa hora, meu irmão. Começa a orar a Deus, você que está firme na fé. Glórias a Deus, começa a falar com o Senhor Deus, em nome de Jesus. Ora se cantriala santriai. Atos está cheio de exemplo, onde o Espírito Santo se movia no meio da congregação. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Feche teus olhos, levante tuas mãos aos céus, peça isso a Ele. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo. Levanta a voz, igreja. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Olhe para Ele. Não há nada melhor, não há nada igual, não há nada que se compare com a presença dEle. Levante o teu louvor ao Santo dos Santos, aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, tua presença. Oh, eu provei, aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, aleluia, e a vergonha desfaz. A presença dEle seja cheio. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo. É o desejo do meu coração. Adora Ele, levante as tuas mãos e adore. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Pai, tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória. Queria que você, nessa mão, talvez por um ou dois irmãos, comece a orar com Ele. Você é capaz de pedir ao Senhor que essa presença dEle esteja inundando o coração dEle? O Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão. Você acabou de pedir que o Santo Espírito inunde esse lugar. Ora a Ele, fale com Ele. Vem, Senhor Jesus. Pai, vem fluir neste lugar, Pai, Espírito Santo de Deus. Ora se cantriala, se traz quebrantamento. Pai, traz, Pai, vida nova, Pai amado. Pai, vem, Senhor, trazer graça, Senhor amado. Pai, vem trazer experiência pessoal, Senhor.
ora a Deus, fala com Ele, e seja cheio da presença de Deus nessa noite. Tu és santo, 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 santo. Oh, meu irmão, faz tempo que você não ora. Faz tempo que você não clama a Deus, clama hoje. Faz tempo que você não sente a presença de Deus, Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus se move neste lugar, porque aonde 2 ou 3 estão reunidos em nome dEle, ali o Senhor se move. Fala com Ele, diga: Espírito Santo, eu preciso ouvir a Tua voz. Pai, eu preciso ver, Senhor, o Senhor, Pai. Pai, eu preciso ser, Deus amado, impactado com a Tua presença nessa noite. Oh, Senhor, eu te entrego o meu ser, eu te entrego a minha vida. Pai, eu entrego todo o meu pranto, eu te entrego o meu sofrimento. Pai, eu entrego a minha depressão, eu entrego, Pai, as minhas angústias, Pai. Ora se cantriai, grande é o teu nome, Senhor. Glória se cantriai, la se cantriai. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo. Eu te convido nessa hora, em nome de Jesus. Fechar os teus olhos, levantar as tuas mãos, cantar mais uma vez essa canção. Diga: Santo Espírito és. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Você vai falar: eu provei e vi, com toda a autoridade da Tua vida, agora em nome de Jesus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta. Aleluia. E a vergonha, a vergonha desfaz Tua presença. Mais uma vez, fala: eu provei e vi. Você provou e viu nessa noite, declara em nome de Jesus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. O que é, meu irmão? Tua presença. E a última vez, declare: Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Se você está em casa agora, canta junto, meu irmão. Você está online, canta em nome de Jesus. Fala com Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. É para o Rei dos Reis. Ora se cantriai. Queria que você abraçasse 2 ou 3 pessoas, não com um abraço normal, mas um abraço dos teus braços de Deus sobre a vida dele e dela. Diga: meu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus.